Soberano Deus e maravilhoso, eterno Pai, nesse momento, Pai, nós oramos, te apresentamos a vida do teu servo, Pai, que o Senhor venha, Pai, usar ele como canal, como instrumento em tuas mãos. Pai, que a palavra que vai ser ministrada, Pai, venha com poder, Pai, de libertação, de reconciliação e de salvação para a nossa vida. Abençoe ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga: quantos pode receber o vaso, profeta? Oh glória, amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia. Oh glória. O livro da criação, capítulo de número 37. É um texto bastante conhecido. O livro da criação, Gênesis, capítulo de número 37. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Jacó, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Que o quê? Contou a quem? Aleluia. Que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando um molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram os seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos. Por o quê? E por suas palavras. E por o quê? E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos ti em terra? Seus irmãos, pois, o quê? Seu pai, porém,
guardava este negócio no seu coração. Aleluia, Jesus. Fecha teus olhos, querido Deus. Nós te glorificamos pela tua palavra nessa noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome o último e primeiro lugar desse culto, e que o Senhor venha falar com cada um de nós que aqui estamos. Viemos nessa noite, meu Deus, para te ouvir a tua palavra, e sabemos, Pai, que a tua palavra, ela é o alimento para as nossas almas, para o nosso espírito e até mesmo para o nosso corpo físico, que muitas das vezes, Pai, se encontra cansado e afadigado. Que a tua palavra venha ser o renovo, venha ser, Pai, a fortaleza que tanto precisamos nesta noite, para voltarmos para as nossas casas abençoados. Fala conosco, fique conosco em nome de Jesus. E a igreja diz: senta glorificando a Ele, porque Ele é bom. Oh, glória. Irmãos, falar de sonhos, falar de projetos, falar de desejos e de vontades futuras, sem olhar para a Bíblia, sem olhar para essa história de José, seria impossível. O texto lido nessa noite, ele é bastante conhecido, e talvez você já ouviu esse texto se ministrar com outros pregadores, até mesmo por mim. Mas eu creio que o Senhor, Ele propôs esta palavra ao meu coração nessa noite, porque tem alguém nesta noite precisando ouvir essa palavra. Tem alguém nesta noite a qual o Senhor trouxe para esse lugar, e o propósito de Deus nesta noite é fazer com que esta palavra, ela venha ser nesta noite para a tua vida a resposta que você tanto tem pedido ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra, mas eu quero te dizer nesta noite, querido, que o teu clamor, que o teu louvor, que a tua adoração nesta noite, nesse lugar, vai te trazer resposta. E ao final desse culto, a palavra de Deus, ela há de te colocar de pé. A palavra de Deus, ela há de te edificar. A palavra de Deus, ela há de trazer para a sua vida uma direção a qual tanto você tem pedido ao Senhor. Nesta noite eu quero ministrar sobre a história de um homem chamado José. Um homem não, um jovem, pois a palavra de Deus faz questão de dizer a sua idade. A palavra do Senhor faz questão de nos revelar que esse José era apenas um jovem que tinha 17 anos de idade. Era um jovem sonhador, era um jovem que tinha muitos sonhos, era um jovem imaturo que tinha muito que aprender com a vida. Era um jovem sem experiência que precisava amadurecer. Pois foi esse José, sendo um jovem inexperiente, sendo um jovem imaturo, a qual Deus olhou do céu e disse: esse daí é o menino que eu estava procurando, para que um dia eu pudesse levantar como um grande governador do Egito. Foi José a quem o Senhor escolheu, para que anos mais tarde constituísse José como um grande líder de um grande povo e de uma grande nação. Eu vou baixar o nível para você entender nesta noite. Os olhos de Deus estão fitados para a sua vida. Os olhos do Senhor estão voltados para você. E não importa qual seja a sua limitação, e não importa qual seja a situação que você se encontra hoje, quando Deus ele coloca os olhos em alguém, Ele coloca porque tem um propósito. Quando Deus ele coloca os olhos em alguém, Ele coloca porque Ele quer usar. E nesta noite os olhos de Deus estão voltados para a tua vida, e te prepara, noiva do Cordeiro, porque um tempo poderoso da parte de Deus se aproxima. Um
tempo poderoso da parte do Senhor está chegando sobre a tua vida. Talvez muitos olham para você e não acreditam e não te dão crédito em nada, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Ele está olhando para você e Ele já decretou no Salmo de número 139: a tua história já está escrita pelo dedo de Deus, e a tua história não é uma história de derrota, história de vergonha, não é uma história de fracasso. A tua história será uma história de alguém que talvez o inimigo abateu, que talvez o inimigo humilhou, que talvez o inimigo perseguiu, mas no final dessa história você será um alguém que acordou em um calabouço, em uma prisão, mas que foi dormir em uma cama macia do palácio real. Porque é assim que Deus faz. Deus, quando quer exaltar, Deus, quando quer honrar, Ele pega esse alguém, Ele coloca nas mais baixas profundezas. Para quê, pastor? Para se revelar os verdadeiros inimigos. E quando revelados os inimigos, a mão do Todo-Poderoso desce até lá embaixo, pega o escolhido e começa a exaltar, e começa a levantar, e começa a colocar nas alturas. Ei, assim está escrito: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Eu não sei o que você está passando, mas permanece debaixo da mão de Deus, porque a exaltação do Senhor virá sobre a tua vida. Isso é para quem crê, isso é para quem acredita. Se você é esse alguém, levanta a mão para o céu e abre esta boca para adorar Ele. Aleluia, aleluia. José precisava amadurecer, se tornar alguém experiente, para que ele pudesse contemplar os seus sonhos se tornarem realidades. José, ainda sendo jovem, ele pega os seus sonhos e ele conta para os seus irmãos, ele conta para a sua própria casa. Sabe o que acontece? Exatamente o que acontece nos dias de hoje. Quem aqui já não passou por isso? Já compartilhei meus sonhos, meus projetos de vida para os meus irmãos, para a minha própria mãe, para o meu próprio pai, e nem mesmo eles acreditaram. Me lembro como se fosse hoje. Eu queria que ela estivesse aqui para testificar isso. A minha própria irmã, em um momento onde eu acreditava que o chamado era de Deus, em um momento onde eu acreditava que quem havia me escolhido para pregar a sua palavra teria sido Deus, e foi um momento onde eu pedi as contas do meu trabalho para servir ao Senhor e viver na dependência do Senhor. O meu desejo não era de me tornar um vagabundo. O meu desejo era de me tornar um ministro do Evangelho do Senhor Jesus, estabelecido nessa terra. Para minha irmã um dia, e eu falo isso com muita responsabilidade e com muito cuidado, que eu a amo em Cristo, e hoje Deus sabe o que faz, porque hoje ela é membro do ministério, hoje ela é ovelha, hoje eu sou pastor dela. Mas um dia ela chegou para mim, olhou para mim e disse: pastorzinho, eu acho que o pastor Leandro estava comigo lá, a gente andava muito junto, né? Essa tua vida que tu está escolhendo, se eu fosse tu, eu ia atrás de um emprego, porque essa vida que você quer levar, meu irmão, não dá camisa para ninguém não. Não era preocupada comigo, é porque ela era a provedora da casa, junto com a minha mãe. Ela não acreditou no meu sonho, ela não acreditou no meu chamado. Não é diferente na sua vida.
Aqueles que não te dão crédito, aqueles que muitas das vezes você até vai cheio de alegria para poder contar e compartilhar, achando você que vai receber uma palavra de ânimo, de motivação, mas logo que você recebe é uma porta na cara. Verdade ou mentira? É mais fácil alguém de fora vir dizer: eu acredito. É mais fácil alguém de fora chegar para você e dizer: vai dar certo. É mais fácil alguém de fora dizer: vai na tua fé, Deus vai te honrar, do que alguém dentro da tua casa chegar para você e te motivar. Os levantes, as perseguições não vêm de longe, vêm de perto. E José não entendia isso. Ele tinha apenas 17 anos. Era um jovem sonhador que, quando sonhava, contava os seus sonhos para os seus irmãos, achando ele que teria o apoio dos irmãos. Mas a palavra do Senhor nos revela uma coisa: que os seus irmãos o invejavam, que os seus irmãos o odiavam cada vez mais, de uma forma que não conseguiam falar com José. Não existia paz, não existia concordância. Os irmãos do José a cada dia o odiavam. Por quê, pastor? A palavra do Senhor vai dizer: por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Eu vou baixar o nível para você entender. Os teus sonhos e muito do que sai da tua boca também incomodam as pessoas que você acha que lhe amam. Os teus sonhos e aquilo que sai da tua boca vai incomodar muita gente, tem incomodado muita gente. Então deixa eu te falar aqui uma coisa, meu irmão. Se você é alguém que sonha, que eu sei que você é, se você é alguém que tem projetos, que eu sei que você tem, se você é alguém que almeja conquistar o melhor para a sua vida no amanhã, que eu sei que você almeja isso, deixa eu te falar uma coisa: não vai procurar vizinho da direita, não vai procurar vizinho da esquerda, não vai procurar o pai, não vai procurar a mãe, não vai procurar o melhor amigo, porque a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 16:3: apresenta, pois, os teus planos, os teus projetos a Deus, pede para que Ele os abençoe e eles serão estabelecidos. Eu vou baixar o nível para você entender. Se Deus falou que vai te dar, Ele vai te entregar. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que você vai conquistar, você vai conquistar. E não vai ser fácil não, vai se levantar o inferno inteiro para tentar impedir você de avançar, mas você precisa permanecer calado no silêncio. E se quer falar para alguém, fala para Deus. Quer desabafar com alguém, desabafa com Deus. Contar os teus sonhos e os teus projetos e aquilo que Deus propôs ao teu coração para aquele que você acha que é seu amigo, porque muitos batem no teu ombro e diz: estamos juntos e misturados, mas quando Deus começar a te exaltar e a te honrar, o teu crescimento vai incomodar muita gente. Deixa eu te dizer uma coisa, José, nos dias de hoje, se foi Deus que falou que vai cumprir na tua vida, compartilha com Ele, conversa com Ele, diz: Senhor, como é que vai ser? Senhor, vai dar certo mesmo? Senhor, eu acredito. Senhor, eu confio. Mas não vai contar teus sonhos para quem não tem compromisso com teu Deus, porque eles serão pedra de tropeço na tua caminhada, rapaz. Era um jovem sonhador que contava os seus sonhos para todo mundo. A falta de experiência de José fazia isso, presbítero Sérgio. E sabe qual é interessante? É que na sua falta de maturidade e experiência, aos 17 anos, José, ele entrega os seus sonhos na mão daqueles que na verdade não queriam ver os seus sonhos se realizar. Mas por que José entregava, pastor? Porque José era alguém que ainda precisava e tinha muito que aprender. Esse mesmo José que anos depois agora não entrega mais os seus sonhos para ninguém,
confessa mais os seus sonhos com ninguém. Agora são os outros que precisavam vir até José para poder contar os seus sonhos. Foi assim que aconteceu na prisão. Depois que José, ele foi perseguido pelos irmãos. Depois que José foi acusado de assédio sexual pela mulher de Potifar, José agora está. Só que esse José agora da prisão é um José maduro. Esse José da prisão agora é experiente. Por quê, pastor? Porque o tempo passou. Diga para o irmão que está do seu lado: o tempo passou. E junto com o tempo, as provas também. E as provas que José passou serviram de experiência para a sua vida. Eu não sei se você está entendendo, meu filho. Eu não sei se você está entendendo. Talvez nesta noite eu estou falando para crentes que ainda estão em fé, que ainda não tem experiência suficiente para suportar as lutas, para suportar as provas. Talvez você não tenha maturidade o suficiente, ou a sua fé não é madura o suficiente para poder suportar as lutas e provações da vida. E é nesta hora que vem o desespero, é nesta hora que dá vontade de desistir, é nesta hora que dá vontade de dar lugar para a depressão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se você hoje está diante de Deus, é porque lá atrás os olhos dele se voltou para a sua vida. E se os olhos dele se voltou, foi porque ele te escolheu. E se você é alguém que ele escolheu, te prepara. Ele está apenas te provando para poder te aprovar. E quando ele te aprovar, você vai olhar para trás e você vai ver que o tempo passou, e junto com o tempo as provas também. E as provas não te matou, e as provas não te derrubou, mas elas serviram para quê, pastor? Para te tornar mais forte, para te tornar mais valente, para te tornar mais guerreiro. Foi isso que aconteceu com José. Ele olha para trás, ele vê que o tempo passou, e junto com o tempo as provas também, porque o passado de José é só de sofrimento, presbítero. Ele olha para trás e vê: irmão persegue, irmão vende, e ele é acusado por assédio sexual. É um passado de sofrimento, é um passado de luta, é um passado de dificuldade. Mas serviu para quê, pastor? Para que agora ele não contasse os seus projetos, ele não contasse os seus sonhos. Experiente está na dele, no silêncio, na cadeia, na prisão. E agora o padeiro e o copeiro estão na prisão junto com José. O padeiro sonha, o copeiro também sonha. E agora aquele jovem que outra hora contava os seus sonhos está ouvindo o padeiro dizer: José, eu preciso te contar os meus sonhos. O copeiro chega e diz: ô José, eu também sonhei. E agora aquele José que outra hora era inexperiente, que contava os seus sonhos, estava interpretando os sonhos. Eu não sei se você está entendendo, mas é isso que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida, com tanta luta, com tanta dificuldade. Tem momento na nossa vida que nós não entendemos o porquê disso, o porquê daquilo. Tem momento na nossa vida que nós queremos desistir, irmãos, mas é nessa hora, exatamente nesse momento de dificuldade, de luta, de afronta, que Deus ele está nos moldando, que Deus ele está nos lapidando, que Deus ele está nos forjando um caráter, que Deus ele está nos pulindo. Sabe o ouro puro de Ofir que a Bíblia tanto fala? Esse ouro, para ser tão puro assim, presbítero Sérgio, ele precisa passar por um processo, por 2 processos, por 3 processos. São vários processos para chegar a esta qualidade de um ouro puro de Ofir. E como que é esse processo, pastor? Diga para o irmão que está do seu lado: é fogo. Diga: é fogo aquecido. Aquecido. Diga: aquecido. Aquecido.
Diga: aquecido, até o ouro chegar à sua qualidade. Diga: assim será com você. O fogo do Senhor, ele é aquecido para poder trazer para você a qualidade de um crente verdadeiro. Aleluia, aleluia. Agora está lá o padeiro contando sonho para José. Está lá o copeiro contando sonho para José. E está lá José interpretando sonhos. E por causa das interpretações dos sonhos que José entregava, José olha para o padeiro e diz: ô padeiro, tu morrerás em 3 dias. Copeiro, tu serás estabelecido ao teu antigo posto. Tu vai voltar a servir vinho na taça para o rei. Mas copeiro, eu te faço um pedido. Pois não, José? Lembra de mim quando tu estiver diante do rei. Copeiro, faz menção do meu nome, porque eu estou aqui, mas eu não fiz nada para estar aqui. Eu sou inocente. Eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. E o texto vai dizer que o copeiro, ele esqueceu de José. O copeiro, ele esquece de José na prisão. Ele é restabelecido ao seu posto, mas ele não lembra de José. Dias se passam, e agora Faraó começa a ter pesadelos. Faraó agora começa a ter sonhos assustadores. Já era a mão de Deus trabalhando, já era Deus criando uma situação. Agora me pergunte: para quê, pastor? Para que o nome de José fosse soprado, para que o nome de José fosse lembrado. Eu vou baixar o nível para você entender. Eu estou ministrando nessa noite talvez para homens e mulheres que foram esquecidos, homens e mulheres que foram largados, talvez até mesmo pela própria família ou pelos seus próprios amigos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Você pode até estar em Lodenbar, terra do esquecimento, mas Deus vai criar situação para que o teu nome seja lembrado. Melhor, Deus vai criar situação para que o teu nome seja mencionado. Eu vou baixar o nível para você entender. Deus vai criar situação para que você seja colocado em um lugar de destaque. Por quê, pastor? Porque foi exatamente isso que aconteceu com José. Quando o Faraó começa a ter sonhos, esses sonhos traziam um grande medo para Faraó, porque os sonhos não eram bem sonhos, eram pesadelos. A miséria tomando conta do Egito, eram vacas magras que Faraó sonhava. E Faraó chama os intérpretes daquela época, chama os feiticeiros, chama vidente, chama todos os conselheiros, e ninguém consegue decifrar o sonho de Faraó. Agora lá vem o copeiro com vinho para servir ao rei. E no momento que o copeiro entra diante do rei, está lá o rei se maldizendo e falando: e agora quem vai interpretar os meus sonhos? Na mesma hora, o copeiro lembra de José. Aonde José estava? No calabouço, na prisão. Porque a prisão daquela época não era uma prisão como a de hoje. Apesar de que nos dias de hoje o negócio mudou recentemente. Mas eu lembro que as prisões, elas tinham até nutricionistas. Tinha hora do banho de sol, tinha a visita íntima. Mudou muita coisa. Psicólogo. A prisão daquela época, na época de José, era em um calabouço. Não tinha água potável, não tinha banho de sol, não tinha alimentação adequada. Mas José estava lá embaixo. O copeiro havia esquecido de José.
Mas Deus não. Deus, Ele não te esqueceu. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus, Ele está contigo o tempo todo. Ele nunca te abandonou. Você já pode ter abandonado Ele alguma vez, mas Ele nunca te abandonou. Ele nunca virou as costas para você. E nessa noite, como boca de Deus, eu vou profetizar na tua vida que situações vão ser criadas para que o teu nome, esse nome que tanto o inimigo tem tentado humilhar, o teu nome será soprado, o teu nome será lembrado, você será exaltada, você será honrado, você vai ocupar lugar de destaque. As pessoas vão se dirigir para você como Senhor, como Senhora, porque é isso que Deus traz para a vida daqueles a quem Ele escolhe. Ele dá honra, e não é uma honra só. A sua palavra diz que ao invés de vossa vergonha, tu terás dupla honra. Deus vai te honrar na terra dos viventes, e você vai contemplar as promessas dele se cumprir na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua família. Aonde você estiver precisando de Deus, Deus está chegando lá. Sonhos, interpretar sonhos. Ô rei, há 3 dias atrás eu estava preso. Eu sonhei um sonho, e eu contei para um homem chamado José, e ele disse que em 3 dias eu estaria diante de ti, rei, te servindo novamente. E aqui estou. Ô rei, José, ele pode interpretar os teus sonhos. Aleluia. Olha que ele está preso lá embaixo. A ordem do rei foi: tragam-me José, tirem ele lá de baixo. Não de qualquer jeito, presbítero Sérgio. A ordem do rei foi: cabelo cortado, barba feita, roupas novas, sandália nos pés. Eu vou baixar um nível para você entender. A mão de Deus, quando ela alcança o homem ou a mulher de Deus, e quando ele levanta, quando ele arranca, não é para que você permaneça do mesmo jeito, da mesma forma. Deus, ele vai te arrancar. Deus, ele vai te tirar dessa situação, e ele vai fazer com você exatamente aquilo que ele fez com José. Ele vai te dar vestes novas, rapaz. Ele vai colocar sandália nos teus pés. Ele vai cuidar de você, ele vai zelar por você, porque ele é um Deus zeloso. Te prepara, porque as honras de Deus vai vir. Você hoje pode estar no esquecimento, você hoje pode estar na humilhação, mas Deus está criando situação para te trazer de volta, para colocar de volta em você aquela alegria, aquele sorriso, aquela paz de espírito que você não tem há muito tempo. Eu quero nesta noite, como boca de Deus, dizer para você: assim como José um dia, ele dormiu em uma cela, em uma prisão, e acordou um dia em uma prisão, em uma masmorra. Mas chegou um grande dia em que ele dormiu em uma cama macia de um palácio real, e acordou no dia seguinte como governador do Egito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer. Você hoje pode até dormir triste, mas você não vai acordar triste. Você pode hoje dormir angustiado, chorando, pensando que nada mais vai dar certo na tua vida. Mas o Deus a quem fielmente eu sirvo, o Deus a quem fielmente você serve,
É um Deus que vai trazer no amanhecer paz. É um Deus que vai trazer para a sua vida no amanhecer alegria. Te prepara, porque a tua situação ela é transitória e passageira. Vai passar. Esse dia ruim que você tanto diz: Senhor, eu quero que passe logo. Senhor, eu não suporto mais. Ei, não vai ser essa mais a sua oração. Você vai orar para Deus diferente. Você vai dizer: Deus, eu passo por tudo que eu tiver que passar para viver as tuas promessas, mas me dá força, mas me sustenta, me ensina, me ajuda. A tua oração vai ser essa: Deus, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal nenhum. A tua oração vai ser essa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tua oração vai ser essa: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Ei, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. José não murmurou na prisão. Liga para o irmão que está do seu lado: José, mesmo na prisão, usou o dom que Deus lhe deu. Você não está entendendo, né? Sabe o que Deus está dizendo? Você é alguém cheio de dom. Você é alguém cheio de dons. E você pode usar os seus dons, os dons que você tem, que você recebeu de Deus, mesmo aí nesse deserto, mesmo aí nesse vale. Não murmure, mas use os dons que Deus te deu, porque na proporção que tu usa aquilo que Deus te deu, tu está dizendo: eu estou na prova, mas eu continuo confiando no meu Deus, eu continuo confiando no Senhor. Diferente de muitos, que são dotados com dons de palavra, de conhecimento, de profecia, de tudo, mas que na primeira prova escolhe abandonar, escolhe cair. Nós não. Nós vamos escolher permanecer de pé diante das lutas, diante das dificuldades. Nós vamos usar os dons que Deus nos entregou, e na hora certa e no momento certo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Quantos aqui tem sonho? Levanta a mão. Quantos aqui tem projeto? Levanta a mão. Eu sei que você tem. Guarda eles para ti. Guarda eles no teu coração. E na hora certa, conta. Mas conta para Deus. Só Ele. Só Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para você levantar um clamor. E você vai colocar os seus sonhos e os seus projetos aí, nas mãos de Deus. Eu vou te dar 1 minuto para você entregar nas mãos do Senhor os teus sonhos e os teus projetos. Se eu fosse você, eu pegava o mistério, irmão, porque é de Deus. Se o pastor está falando para você que você precisa entrar na presença do Senhor e conversar com Ele, então feche os teus olhos aí, irmão, e começa a entregar para Ele, porque o mistério é forte. Quem sabe é hoje, de hoje não passa. Aleluia. Isso. Fala.
glória para Deus.